Boa tarde, meu povinho do quinto ano. Hoje vamos finalmente fechar o nosso conteúdo de história. Nós falamos sobre a República Velha, né? Falamos sobre a Era Vargas e agora a gente vai finalizar com a Nova República. Então, vou deixar aí o texto para vocês na plataforma. Então, vamos lá, acompanhem. A insatisfação da população, o constante pedido de eleições diretas para presidente e as manifestações populares foram importantes para o retorno do regime democrático. Tancredo Neves foi eleito em 15 de janeiro de 85 por voto indireto. É só o povo lá de dentro, né, dos parlamentares que votavam, o povo não votava, por isso que é voto indireto. Mas sérios problemas de saúde o impediram de assumir e o levaram à morte. Então ele foi lá eleito por uma eleição indireta, Tancredo Neves. Só que ele não pôde assumir porque ele estava adoentado e acabou morrendo. O país passou a ser governado pelo vice-presidente José Sarney. Como o voto direto havia sido aprovado, ao final do mandato do presidente José Sarney, o povo escolheu um presidente, Fernando Collor de Mello, em 1989. Então, José Sarney governou aí o Brasil por 4 anos, pelo voto indireto. Aí depois o povo já pôde votar, que a gente chama de voto direto. E aí escolheu Fernando Collor de Mello. Collor tomou medidas radicais que geraram insegurança e apreensão na população quanto às consequências dessas mudanças. O que ele fez? Extinguiu o cruzado novo, que era a moeda da época, voltando a moeda oficial a ser o cruzeiro, instituiu bloqueio de depósito na caderneta de poupança e em contas correntes, né? Então ele não podia mais depositar dinheiro na poupança, né? Ele bloqueou o dinheiro de todo mundo que estava lá. Só podia 50 mil cruzados novos, que a gente na época não era quase nada, né? A gente falou que 50 mil hoje não dá pra gente converter muito em real. Não significa 50 mil reais. O dinheiro era mais desvalorizado, né? Bloqueou também os valores relativos a operações financeiras, congelou preços e salários. Então, se você perguntar para o seu pai, para sua mãe sobre o que Fernando Collor, só fala Collor. Pai, mãe, o que Collor fez de ruim, né? De ruim. E ele vai falar, ele não deixou, pegou nosso dinheiro que estava na poupança, ele pegou muito dinheiro da poupança das pessoas e não devolveu. Muitas pessoas se suicidaram, ficaram loucas porque perderam seus dinheiros que estavam tudo ali guardadinho. Foi um caos realmente. Suspeitas de corrupção acabaram levando o presidente ao impeachment em 1992. Collor foi substituído pelo seu vice-presidente Itamar Franco. Impeachment é a destituição de um governante por crime de responsabilidade. Então, impeachment é você retirar do governo um governante, né, o presidente que seja, por crime de responsabilidade. Embora Collor, para evitar o impeachment, tenha tentado optar por uma renúncia à presidência, não conseguiu escapar do processo. O Senado acabou votando o impeachment e Collor ficou proibido de se candidatar a qualquer cargo público por 8 anos. Isso foi lá em 1992. Ele fez isso tudo com o povo, babá. E vocês acreditam que ele ainda, se eu não me engano, ele ainda tá lá na Câmara dos Deputados hoje, ó, 2020, tá lá, ó, Collor. Não sei direito o que ele é, pesquisar para vocês, não sei se é senador, mas ele tá lá, né, na Câmara lá, acho que dos deputados. É mole, fez essa bagunça toda e ainda tá lá, ainda é o político, ainda tem o empreguinho dele lá. Esse Brasil não é mole, né? Vamos lá, onde eu parei. Durante o governo de Itamar Franco, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, elaborou o Plano Real. Então, durante o governo aí de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, ele era o ministro aí da Fazenda. E ele fez o Plano Real que nós utilizamos até hoje. Uma das consequências desse plano, embora pequena, foi uma nova mudança da moeda, que passou a se chamar real.
No ano de 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República, com a realização da maior eleição para presidente da nossa história. Em 1998, ele foi reeleito e assumiu o segundo mandato no dia 1º de janeiro de 99. Muitos de vocês nem tinham nascido, né? Após 8 anos do governo FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, em 2002, elege-se presidente da República o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, do tradicional esquerdista partido PT, e dá continuidade à ortodoxia econômica que continua sendo executada por este governo e inicia diversos projetos sociais. Em 2006, Lula é reeleito presidente do Brasil, ele foi reeleito, e em 2010 é eleita a primeira presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, que também sofreu impeachment, né? Ela sofreu impeachment, e aí quem ficou governando foi o seu vice, que é o... como é que é o nome dele? Michel Temer, né? Ele ficou governando, e aí depois entrou o Bolsonaro, né? Veio as eleições e entrou o Bolsonaro, se eu não me engano, gente. Se eu tô ficando meio perdida, não. Acho que foi mesmo. Que ela foi eleita e aí depois, né, tentou reeleição e tudo mais. E aí depois ela sofreu o impeachment. Então, tá aí a nossa última matéria de história. A gente vai fazer dever, vamos fazer revisão, porque as provinhas já estão chegando, né? Dia 3 começa. Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho no nosso Meet, tá bom?